Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Eliane Nascimento, da disciplina Anatomia, curso técnico em enfermagem do Instituto São Miguel. Descansaram no final de semana, estamos aí de volta ativa nessa fase muito legal, que é o ensino à distância. Como eu já falei para vocês, é o padrão hoje de ensino do mercado e estamos desenvolvendo aí uma melhor capacidade de estudo. Estou muito feliz com as nossas aulas. Espero que vocês gostem da aula de hoje, porque eu particularmente amo e sou apaixonada pelo sistema respiratório, certo? Bora lá? Papel e caneta na mão, a xícara de café. Vamos começar. Gente, no básico, o conceito do sistema respiratório. Ele é responsável pela troca gasosa. É o básico, a principal função é a troca gasosa. No entanto, ele está envolvido e é importantíssimo também na nossa fala, né? Para que nós possamos emitir o som da voz, precisamos do oxigênio, né? Do som do ar passando pela nossa musculatura. E também o nosso olfato, né? Que é a nossa função de sentir o cheiro, os odores. Os componentes. Aqui, gente, eu coloquei componentes, mas acho que caberia melhor divisão. A divisão, né, do sistema respiratório. Ele vai ser dividido em duas partes. A parte condutora, a porção condutora, que é o que leva o ar de fora, o ar ambiente, para dentro dos pulmões, para que seja feita a troca gasosa, e vai ser composto pela cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e bronquílios terminais. Gente, faringe e laringe, os nomes são parecidos. Como que eu vou diferenciar, então, o F vem antes do L no alfabeto, não é? Então, a faringe também vem antes da laringe, mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A segunda porção é a porção respiratória, que é onde ocorre propriamente a troca gasosa, que é a principal função aqui do sistema respiratório, tá? E o que é essa troca gasosa? Ela tem um nome muito bonito, se chama hematose. Hematose é a troca gasosa. Gente, e uma coisa muito legal que nós vamos aprender com o sistema respiratório é que tamanho não é documento, porque a troca gasosa em si vai ocorrer na menor de todas as unidades do sistema, tá? Que nós vamos ver daqui a pouco. Como que é a troca? O sangue venoso, o sangue que vem das veias, que nós aprendemos na aula passada, em cardiovascular, lembra? O sangue que vem das veias, ele tem CO2, gás carbônico. Tá sujo? E dentro dos pulmões, ele vai ser limpo e convertido em sangue arterial e rico em oxigênio, para ser distribuído novamente pelo sangue, através das nossas hemácias, para os nossos tecidos e fazer a nutrição. Porque o tecido, para ser nutrido, necessita de oxigênio. Não tem oxigênio, pode acontecer a hipóxia, pode acontecer também a isquemia, tá? Por falta de oxigênio. E como, gente, o que eu falei para vocês na aula passada, e eu espero que vocês estejam conseguindo fazer essa ligação. Se vocês não estiverem conseguindo, essa é a minha função, ligar um sistema ao outro, tá? Então, hoje nós estamos entendendo muito do que nós aprendemos na aula passada, na prática, né? E olha lá, como vai funcionar a troca gasosa, gente? Aí tem o pulmão, direito e esquerdo, tá vendo? Nós estamos vendo a parte interna do pulmão. Então, como que funciona a troca gasosa? O gás carbônico está no nosso corpo, está no nosso sangue, certo? Então, vamos lá. Nós vamos inspirar oxigênio. Esse oxigênio vai entrar pelas nossas narinas, vai passar para os nossos pulmões e lá o nosso sangue vai deixar o CO2 que ele trouxe do corpo e vai pegar esse oxigênio que nós acabamos de inspirar do ar ambiente. E quando nós expirarmos, vamos colocar para fora esse gás carbônico. Então, quando eu inspiro, que é puxar o ar, eu estou puxando oxigênio para dentro do meu corpo, para que os meus pulmões coloquem no sangue, vá nutrir o meu ambiente, o meu ambiente interno, né? O meu corpo.
E quando eu expiro, que é colocar o ar para fora, eu estou colocando para fora o gás carbônico que o meu próprio pulmão já tirou através do metabolismo do meu organismo. Da onde sai esse gás carbônico? Do metabolismo do nosso corpo, gente, do funcionamento do nosso corpo. O nosso corpo transforma o oxigênio em gás carbônico, tá bom? Ai, voltei sem querer. Os componentes, gente, vai ter a via aérea superior e a inferior. Duas partes, tá? Uma parte externa e uma parte interna. Uma parte acima e uma parte abaixo, tá? As vias aéreas superiores. A formação é mais visível. Então, é o nariz externo mesmo, narizinho. Alguns têm de batata, outros mais pontudinhos. A cavidade nasal, que é a parte interior do nariz, que é quando entra no nariz. A faringe, a laringe e a traqueia. Faringe, laringe e traqueia, nós vamos ver um por um agora, tá? Olha só. Como eu falei, o F vem antes do L no alfabeto. Então, a faringe é antes da laringe. Ela tá logo atrás da cavidade nasal. Então, quando termina o meu nariz interno, já vai começar a minha faringe, tá bom? E ela está à frente das vértebras cervicais. Então, gente, ela vai estar praticamente no meio, né? No meio aqui do nosso pescoço, estão vendo? Aí, olha só. A faringe, ela vai ter a nasofaringe, que é essa parte mais próxima do nariz. A orofaringe, que é a parte da região da boca, cavidade oral. E a laringofaringe, que é quando já começa a descer no pescoço propriamente dito e vai se transformar em laringe. Gente, por que nós precisamos saber da faringe? Porque tem a sondagem nasogástrica, sondagem orogástrica. Então, nós precisamos saber aonde ficam essas cavidades para nós sabermos o procedimento que está sendo feito, tá? Então, esse é o motivo de vocês estarem aprendendo a anatomia também. A faringe tem um detalhe, passa alimento também, ar e alimento. Pode acontecer engasgo, Pro? Pode. Por isso que tem um risco de broncoaspiração em pacientes acamados, porque o paciente, o alimento dele pode tomar uma direção errada, tá bom? Passando da faringe, continuar o nosso ar vai para a laringe, tá? A laringe. Gente, olha que legal aí a vista superior da laringe, quando vai fazer pela endoscopia, o médico vai ver assim, tem um esfíncter, tá vendo? Esse fechinho se chama esfíncter, tá? Quando tem o fecho. E é na laringe que produz a voz. O som do ar passando na laringe é que vai produzir nossa voz. E a laringe, o esfíncter, é que vai impedir que o alimento vá para o lugar errado. Ao invés do alimento ir para o nosso sistema gastrointestinal, ele pode ir para o pulmão ou para as traqueias. Então, a função da laringe, uma das funções da laringe é proteger para que isso não aconteça, tá bom? Depois da laringe, a próxima estrutura vai ser a traqueia. A traqueia é um tubo. Gente, é uma continuação, tá vendo? Faringe, laringe e traqueia. Uma continua a outra. E a traqueia, ela vai entrar no tórax. Já tá ficando mais interior, tá vendo? Começou lá no meu nariz, na ponta do meu nariz, e eu já tô dentro do meu tórax, do nosso tórax. E a traqueia, quando ela chega no tórax, ela vai bifurcar, ela vai abrir em dois e vai se transformar nos brônquios principais, tá? Os brônquios têm uma localização anatômica também bem precisa. Eles estão anterior, ou seja, à frente do esôfago. E só quando estiver bem perto do pulmão que eles vão se desviar um pouquinho para a direita. E a constituição da traqueia são anéis cartilaginosos. Aí, dependendo da estrutura anatômica da pessoa, vai ter de 16 a 20. Só que esses anéis, eles não se fecham atrás, tá, gente? Atrás vai ter Então, esses anéis, eles encostam no tecido e eles não fecham. Então, eles não são círculo contínuo,
tá bom? E internamente, ela é forrada por muco, glândulas e tecido epitelial ciliado para facilitar, assim, se juntar uma secreção, ou se tiver algum corpo estranho, a função da traqueia é expulsar. Então, o tecido dela interno é para facilitar essa expulsão, tá bom? Olha lá o exemplo, gente, ó. Tá vendo a laringe ali acima, os anéis da traqueia e os brônquios. Vocês conseguem compreender que os brônquios já estão chegando dentro dos pulmões? Eu coloquei 2 imagens aí para vocês poderem ver que essa ramificação dos brônquios ali, primário direito e primário esquerdo, eles já vão entrar dentro dos pulmões, tá? Aí, a traqueia, ela é a última unidade da via aérea superior e a primeira unidade da via aérea inferior. Como eu falei para vocês, eu perguntei para vocês se vocês conseguem imaginar que já está dentro dos pulmões, é isso que eu quero dizer. Que a traqueia, ela começa lá em cima, só que ela vai até o início dos pulmões, nos brônquios. Então, ela faz parte das 2 vias, tanto da superior quanto da inferior. Agora, vamos lá para as unidades da via inferior, começando pelos brônquios, que é a maior unidade. Gente, lembra o que eu falei lá no começo? Tamanho não é documento. Começou grande, apesar que o nariz, nem todo mundo tem o nariz grande, né? Vai dar anatomia, mas começou relativamente grande e vocês vão ver que vai terminar minúsculo. Os brônquios, eles são 2 tubos que vão adentrar aos pulmões para dar início à árvore brônquica. Dica para vocês, a terminação "ite" quer dizer inflamação. Então, a bronquite é o quê? A inflamação nos brônquios, tá vendo? Então, são 2 tubos de cartilagem que levam ar aos pulmões. Então, quando numa crise de bronquite, a respiração fica muito ruidosa e difícil, não é? Então, porque os brônquios estão inflamados e são essas unidades maiores aí, depois da bifurcação da traqueia. Depois dos brônquios, eles vão diminuir e vão se transformar em bronquíolos, que é uma subramificação menor ainda que os brônquios. Tá vendo que tá diminuindo, gente, para entrar? E assim, de acordo com o que vai diminuindo, a árvore brônquica, ela vai se multiplicando também. Então, os bronquíolos, eles estão de pulmões já, vocês podem ver aí nessa imagem. Eles são essas ramificações menores dos brônquios, né? São os bronquíolos. Também é feito de tecido cartilaginoso, não tem anéis, só existe uma fibra muscular lisa, que é para facilitar o processo, é para que o sangue flua de forma tranquila, de forma fácil, para chegar aos alvéolos, que é a menor unidade. Gente, parece um cacho de uva em tamanho microscópio. Deem uma olhada, olha lá, ó. Brônquio, bronquíolo, bronquíolo secundário, terciários e os alvéolos. É a menor unidade, a menor de todas. E a função deles, no caso, porque são vários. Lembra que eu falei que diminui, mas multiplica? Então, a função dos alvéolos é exatamente a troca gasosa de oxigênio por CO2. Pega o oxigênio que vem do meio ambiente, troca por gás carbônico, pelo gás carbônico que está no nosso corpo, purificando o nosso corpo e manda para fora, tá bom? Através da membrana. A troca é na membrana alvéolo-pulmonar, que, gente, é a menor unidade, então a membrana é bem delicada, bem fina, só é visto a nível microscópico mesmo a função da troca. E é lindo, gente, é lindo. Parece mesmo um cachinho de uvas, tá? E tudo isso está dentro do pulmão. Os pulmões é o principal órgão do sistema respiratório, é o principal órgão, tá? São duas vísceras que ficam situadas bilateralmente, ou seja, dos dois lados do interior do tórax, tá? E é nos pulmões que acontece o encontro do ar atmosférico, que é o ar ambiente,
tá? E o sangue circulante no nosso corpo, que tem gás carbônico. O pulmão, como eu falei, ele está internamente bilateralmente no tórax e ele está acima do diafragma, tá bom? E, gente, uma curiosidade, o pulmão direito é maior que o esquerdo. Por quê? Lembram na aula passada que o coração está no mediastino, no centro do tórax, com o ápice voltado à esquerda? Então, se o ápice do coração está voltado à esquerda, automaticamente reduz o espaço para o pulmão. Ó, que legal! Como as coisas se encaixam, ficam perfeitamente enquadradas. Olha lá, gente, os lóbulos do pulmão. Então, o lado direito vai ter o terço médio, o terço superior, o terço médio e o terço inferior. Tá vendo? 3 partes. Já o pulmão esquerdo, ele vai ter o terço superior e o terço inferior. E o encaixe do músculo cardíaco, seu ápice voltado à esquerda em direção ao terço inferior do pulmão. Encaixa tudo bonitinho. E as faces dos pulmões, gente? A face costal, porque está próximo às costelas. A medial, porque ele está no mediastino, né? Entre os pulmões estará o nosso osso do externo e o músculo cardíaco. E posterior, inferior, aliás, aos nossos pulmões, embaixo dos nossos pulmões, está o diafragma. Essa é a localização anatômica dos pulmões. Entre as costelas, acima do diafragma, e ele tem no meio o mediastino e o coração, a bomba cardíaca em si. Agora, o pulmão não está solto. Assim como o músculo cardíaco é revestido pelo pericárdio, os pulmões são revestidos pela pleura. O que é a pleura? É uma membrana serosa que envolve e protege. Tem uma mais externa, a mais externa sempre é mais firme, mais rígida, gente, que é a parietal. Então, a função dela é proteger. E a interna é a visceral, que reveste propriamente dito os pulmões. E elas são responsáveis por manter lubrificado para facilitar o processo de respiração. Tá bom? É essa membrana que vai manter o pulmão saudável, nutrido e hidratado, a pleura. Claro também que se nós tivermos um derrame pleural, é uma patologia na pleura que pode levar a complicações muito graves, muito sérias, tá? E o músculo que faz parte desse sistema é importantíssimo, principalmente quando se desenvolve os cantores, né, artistas aprendem a trabalhar o diafragma, que é um músculo esquelético que ele separa a cavidade abdominal e a cavidade torácica, e ele é o principal músculo responsável pela respiração dos seres humanos, tá? O diafragma, ele vai atuar aí como musculatura acessória principal para a respiração dos seres humanos. Gente, o assunto hoje não é tão extenso, no entanto, ele é muito interessante. Por quê? Porque o sistema respiratório, ele faz-se necessário para o funcionamento do corpo todo. Todo o corpo necessita de oxigênio. A menor parte do nosso corpo necessita de oxigênio, tá bom? E para nós não esquecermos, como sempre, vou deixar uma dicasinha para facilitar para vocês. Olha lá. O nosso sistema respiratório, que inicia nas narinas, a cavidade nasal, que é o meu nariz interno, aí vai para a faringe. Da faringe eu tenho a laringe, que vai se unificar à traqueia, vai se transformar nos brônquios, que dentro dos meus pulmões vai se ramificar em bronquíolos, e na menor unidade, os alvéolos, ocorrerá a troca gasosa, que é a hematose. O meu pulmão esquerdo, ele é relativamente menor que o direito, então ele só tem a face superior e a inferior. Já o meu pulmão direito, ele tem o terço médio, o terço superior, médio e inferior. É a base, perdão, gente. Por que o meu pulmão esquerdo é menor que o direito? Porque o ápice
da minha bomba cardíaca está voltada à esquerda. Então, o ápice da minha bomba cardíaca comprometeu um pouco o espaço do meu pulmão. No entanto, não compromete a função. O que, Pro, que vai comprometer a função do meu pulmão? Meus hábitos de vida, hábitos alimentares, vícios, sedentarismo. Claro, também, gente, fatores hereditários, genéticos ou as patologias neoplásicas, o câncer. De outra forma, o nosso pulmão, ele é tão protegido que quando o ar ambiente entra pela nossa cavidade nasal, a função da nossa cavidade nasal é aquecer o ar para que ele chegue nos pulmões em uma temperatura ideal. É por isso que quando nós vemos pessoas em lugares muito frios, quando elas falam, sai aquela fumaça da boca, porque o ar sai quente e encontra com o ar ambiente mais frio. Certinho, meninos e meninas? Dúvidas? Claro, Pro, um monte. Ótimo. Conhecimento gera dúvida. Então, me chamem lá no chat que eu tô esperando vocês, tá bom? As nossas referências. Foi um prazer estar com vocês e para nossa próxima aula, a anatomia do sistema nervoso. Beijo, ótima semana. Fiquem com Deus, meninos e meninas. Tchau, tchau.